Hoje essa amarração do dia, antes da gente começar a nossa conversa, né? O governo do Rio Grande do Sul anunciou hoje talvez o seu principal plano até agora, né? Um plano de reconstrução do estado, além de oferecer auxílio às famílias atingidas pelas chuvas e realocação dos desabrigados. Veja na reportagem de Estevão Limana. O principal objetivo é fornecer moradia para os milhares de desabrigados pelas enchentes. Para isso, o governo vai repassar R$ 400 por mês de aluguel social para famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, além do auxílio reforma. O Estado pretende reestabelecer essas famílias em abrigos temporários construídos em áreas fornecidas pelos municípios. A gestão estadual fornecerá a estrutura e a administração dos espaços ficará a cargo das prefeituras ou das organizações internacionais. É um plano de todos nós, de todo o Estado, que nós queremos que engaje o setor privado, a sociedade civil, o governo do Estado, as prefeituras, o governo federal, em torno de um grande plano de reconstrução. Aqui no Rio Grande do Sul, são cerca de 78 mil pessoas que estão abrigadas em escolas públicas e privadas ou em universidades. O governo estima que essas pessoas devem ficar nesses locais até o dia 12 de junho. E por isso, vai liberar mais ou menos R$ 2.500 no cartão cidadão para cada família que está em situação de extrema pobreza e que teve a residência inundada durante as fortes chuvas. Leite anunciou também a criação do Fundo Plano Rio Grande, que receberá recursos do Estado, da União, de emendas parlamentares e de outras fontes para serem utilizadas no trabalho de reconstrução. O governo criou ainda o Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática. O governador negou qualquer incômodo na relação com Paulo Pimenta, indicado por Lula para comandar o Ministério Especial da Reconstrução. Não contem comigo para disputa de vaidades, de egos, em favor da sociedade. Também nesta sexta-feira, o governo federal anunciou a liberação de R$ 192 milhões de recursos do Fundo de Participação dos Municípios a 47 prefeituras do Rio Grande do Sul que estão em estado de calamidade. A previsão é que o pagamento aconteça até o final da próxima semana. Esses municípios vão receber um recurso duplo do Fundo de Participação dos Municípios, exatamente para poder apoiar os municípios nas várias ações de resgate. Isso independente dos demais recursos da saúde, da educação, da assistência social, da defesa civil, dos outros órgãos ministeriais, das emendas parlamentares. Lula aproveitou o anúncio da liberação das verbas para elogiar Paulo Pimenta. Da minha parte, eu quero, Pimenta, dizer que eu estou muito feliz com o trabalho que você já conseguiu fazer em 24 horas que você ficou aí. 48 horas, na verdade, porque é extremamente importante que a gente tenha alguém que ajude a fazer as coisas funcionarem. Vamos lá para a análise. Elis, primeiro, toda a solidariedade nossa aí a vocês todos gaúchos. Tá bem? Vamos começar a nossa conversa, Elis. Eu queria uma leitura política sua, por gentileza, né? Você sente que tem uma disputa política pela liderança do combate às enchentes entre o Lula e o Eduardo Leite ou não? Cada um está fazendo o seu. Obrigada pela solidariedade. Quando se começa uma tragédia, se estabelece o que se chama na ciência política de jornada do herói. E a gente está vivendo a jornada do herói. A jornada do herói, ela pressupõe quem terá a capacidade de buscar a superação. E neste caso, nós temos 3 estágios: o socorro, o apoio às famílias e logo em seguida a reconstrução. Se a gente prestar atenção, o governo federal entrou e está ocupando os 3 estágios. Eduardo Leite tem a capacidade de fazer a logística, a organização, a gestão do Estado. Mas o caixa, o recurso, ele vai correr em paralelo. Esse fenômeno irá automaticamente, mesmo que de uma forma implícita, mesmo que nenhum dos agentes assuma uma disputa política. Vejam, se nós temos uma discussão sobre uma das maiores tragédias do Brasil, quem conseguir ser o pai da criança, quem conseguir ser, digamos, o responsável pela reconstrução de um Estado importante, também sairá bem posicionado, seja para as eleições de 26 ao cargo de governador, ou até
de presidente. A gente não pode esquecer que os dois olhares estão neste debate. Agora, Elis, é interessante. Agora você coloca essa jornada do herói, muito interessante a sua colocação. Agora você aí tem um instituto de pesquisa muito respeitado, né, no país inteiro, especificamente também no Rio Grande do Sul. Como que você sente, conhecendo tão bem o eleitor gaúcho, o povo gaúcho, como que você sente que a população gaúcha tem observado e diferenciado, talvez, as ações de Eduardo Leite e do presidente Lula no estado? A população está meio tonta ainda, digamos assim, tecnicamente. As primeiras consultas que nós rodamos de opinião pública todos estão ainda atordoados, com um sentimento de como será o amanhã. O estado de alerta ainda não parou, porque nós temos cidades que ainda estão sob ameaça, inclusive a região sul do Rio Grande do Sul. Mas, ao mesmo tempo, como nós temos uma sensação de que é necessário arregaçar as mangas e trabalhar, estão todos já se preparando para o amanhã, de como nós vamos fazer esse processo de retomada da vida, os eleitores e os munícipes, em especial, e lembrando que nós temos eleição em 2024 agora municipal, todos estão, digamos, com uma paciência menor, trabalhando com o pressuposto de que o Estado, de que as máquinas públicas, de que a gestão pública não poderá ter o prazo que sempre teve. A eficiência, a agilidade, a rapidez, ela urge, e as pessoas já falam nisso, né? Que não dá para pensar agora em reconstrução de pontes ou de casas no ritmo da máquina pública. Então, o setor público precisará entrar mais ou menos no ritmo do setor privado com o apoio da sociedade civil. Isso já é meio que um olhar sistêmico, porque as pessoas já se preocupam, principalmente o voluntariado que está nos locais, de como será o dia de amanhã. Hoje o governo anunciou 4 cidades provisórias para fazer depois a migração dos abrigados até que se tenha realmente casas que devem ser construídas a toque de caixa de 3 a 4 meses, que é essa celeridade que a população gaúcha... Agora, percebam, nós teremos nos próximos períodos uma grande disputa entre a máquina estadual e a máquina federal. Hoje, quando o ministro extraordinário aí da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, anuncia a ampliação da capacidade do Hospital Conceição para fazer o atendimento de média e alta complexidade, ele já vai dando essa resposta, né? O sistema de saúde federal auxiliando o sistema de saúde estadual. O eleitor ganha, a população ganha, isto é claro, mas esta disputa será permanente durante este processo de reconstrução. Ô Daniel, vamos falar um pouco ali contigo essa percepção de Brasília, né? Da Esplanada, do Palácio do Planalto. O governo tem essa percepção de que se trata, não só, claro, né? A gente está dando um enfoque político aqui para tudo que está acontecendo, né? Para a tragédia que está acontecendo e enfatizando nossa solidariedade a todo o povo gaúcho. Mas o governo federal, Palácio do Planalto, presidente Lula, Partido dos Trabalhadores, além de observar a necessidade de ajuda e de oferta de recursos, de programas, de políticas públicas para o Rio Grande do Sul, na sua percepção, nas suas conversas que você tem tido aí em Brasília, você nota também esse viés político, esse viés eleitoral como um efeito colateral dessa ajuda que é bem-vinda e é necessária para o povo gaúcho? Caio, é óbvio que todo mundo de bom senso neste momento, de bom coração, está preocupado prioritariamente com a reconstrução do Rio Grande do Sul e, antes disso, até com um apoio emergencial básico, humano, solidário com os gaúchos que é preciso ter. E não dá para duvidar da capacidade de sentir isso de quem quer que seja, de Eduardo Leite, de Sebastião Melo, do prefeito de Porto Alegre, de outros prefeitos do governo federal. Porém, todas essas autoridades são, em última instância, animais políticos treinados com este olhar. E aí a gente tem que olhar muito para o resultado efetivo da escolha, por exemplo, de Paulo Pimenta para esse cargo temporário, mas já num período decisivo ali para a formação de candidaturas, pré-candidaturas, de olho em 2026. Paulo Pimenta é ainda, né, um deputado licenciado que sempre fez parte da tropa de choque
do governo petista na Câmara dos Deputados, ou quando o PT estava na oposição, mas visto como tropa de choque. Um deputado sem experiência prévia em cargos executivos, finalmente é escolhido para a SECOM, e a SECOM não é, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, não é um lugar em que você consegue aparecer muito na política no seu estado, por exemplo, e nem fazer essa política na ponta. E Paulo Pimenta é um quadro do PT no Rio Grande do Sul com o anseio, com o desejo de se projetar regionalmente. Não estou dizendo que tudo foi pensado para projetar Paulo Pimenta, mas é natural neste meio que atos como esse sejam interpretados como uma intenção política também, de fortalecer esse ou aquele nome. Paulo Pimenta, no momento em que é escolhido para essa missão no Rio Grande do Sul, gera uma politização do debate porque está enfrentando ações do governador Eduardo Leite. Então, Aécio Neves, por exemplo, teve uma colocação que nos faz pensar. Se essa tragédia tivesse acontecido, digamos, na Bahia, que é governada pelo PT, será que haveria a escolha de um interventor, entre aspas, do PT concorrendo com um governador também do PT? Ou isso se dá só no Rio Grande do Sul, onde você tem um adversário político ali? Então, esse cuidado não foi tomado pelo governo, pelo Palácio do Planalto, de ter alguém um pouco mais neutro para essa função. Poderia ser, digamos, Geraldo Alckmin, alguém mais apartado dessa discussão no Rio Grande do Sul, não é do Estado, tem uma experiência prévia de gestão, é de um partido que não está com grandes pretensões políticas ali no Estado, né? É natural, quando você escolhe uma pessoa como Paulo Pimenta, que esse seja o sentimento percebido pelas demais pessoas, que nunca vão verbalizar. Eduardo Leite nunca vai verbalizar isso. Agora, é a sensação. E isso gera uma concorrência que pode ser positiva em alguns aspectos ali, quem está tomando ações mais efetivas, mas me parece que, acima de tudo, gera um clima de concorrência que não cabe neste momento. Nesse momento cabe só ajudar, ajudar e ajudar. Vamos lá em Porto Alegre, eu ver o que a Elis acha. Elis, o Paulo Pimenta tem pretensões de ser governador, o Eduardo Leite não pode mais ser candidato. Na sua percepção aí em Porto Alegre, dominando a política gaúcha como você domina, essa escolha do Paulo Pimenta para essa função pelo presidente Lula antecipou o calendário eleitoral local para a sucessão Palácio Piratini? Bem, o que acontece? Os bastidores da política local antes da tragédia davam conta da candidatura de Edgar Preto, que concorreu à reeleição, que concorreu à última eleição e ficou ali taco a taco com o Eduardo Leite, disputando ali o segundo lugar por poucos votos. Com este movimento, você cria realmente uma oportunidade. Afinal de contas, uma das discussões também que muitos gaúchos fazem é que eles ficam mais confortáveis com o ministro gaúcho, né? E se a gente olhar dentro das opções do governo Lula, Paulo Pimenta é alguém que conhece o pago, que conhece o local e tem capacidade de saber as necessidades e as interlocuções com cada um dos players. É claro que fica a dúvida de como esta operação vai ocorrer, né? Se Paulo Pimenta vai fazer o processo de reconstrução a partir dos espaços dos projetos federais e Eduardo Leite estadual, como eles vão trabalhar em parceria ou não, mas sim, está colocado aí a Jornada do Herói, que vai fazer aí uma disputa natural, ela pode ser uma disputa inclusive amistosa, mas ela vai ser uma disputa política nos bastidores e em alguns momentos até com alguns atritos mais públicos ou até com uma percepção mais clara sobre esta sobreposição que irá se dar naturalmente, tendo em vista aí a organização dessas duas forças-tarefas que se sobrepõem. Elis, interessante esse teu conceito da jornada do herói colocado aqui. Agora, ajuda a gente a entender um pouco mais ali o Rio Grande do Sul, né? Jair Bolsonaro ganhou em 2018 e 2022, né? Foram vitórias sem muita folga, né? Em outros lugares ele ganhou com folga, ali não. 2022, principalmente, né? 2 anos atrás, foi 49-42, se não me falha a memória, né? 49% para o Bolsonaro, 42% para o Lula, ou seja, não dá para dizer que é um estado bolsonarista, né? Assim como
como no começo dessa crise começou-se ali a circular. Sim, mas se a gente for olhar o mapa do Rio Grande do Sul, ele é muito dividido. A metade norte, a Serra, da metropolitana para cima, principalmente a região da produção, ela tem um grau de percepção positiva em relação ao ex-presidente Bolsonaro, inclusive uma adesão de voto muito alta. Quando a gente pensa hoje na Serra, na metade norte, nós estamos falando de um grau de reconhecimento do presidente, do ex-presidente, na casa dos 50%. Quando a gente desce para a região sul, as bases de maior vulnerabilidade social e as bases universitárias de funcionalismo público, você tem maior aprovação do presidente Lula. Então, o desenho, o mapa de calor do Estado é bem diferente, ela não é equânime, né? Nós não temos isso de uma forma estadual, ela é regionalizada. Então, isso faz com que as bolhas estejam funcionando neste momento. Então, você tem, assim, como tem uma sensação de buscar um culpado, e a tragédia, ela exige um culpado, então você já tem muito ativas as bolhas bolsonaristas e as bolhas lulistas atrás de um culpado. E quando a gente vai discutir estas bolhas, ou vai ver estas bolhas, os temas são os mais bizarros possíveis. Os tipos de ataque e desconstituição, seja do governador, mas também seja de prefeitos, e por consequência aí as várias projeções, se fosse Bolsonaro, como seria esta gestão, ou os ataques a Lula, eles acontecem de toda forma. Então, se você observar as redes sociais do Rio Grande do Sul, você tem já um desenho muito ativo das bolhas. Essas bolhas, elas mais ou menos tomam conta de 20% para cada lado no estado, que são aqueles ativos, e que buscam, neste momento, um culpado. Claro que eles estão com ações de solidariedade, cada um ajudando dentro da sua bolha, os seus, mas procurando um inimigo. E aí, Daniel, aí em Brasília está olhando, a gente tratou bastante com a Elisa aqui, o olhar do Estado, né, de lá para fora, mas e de Brasília para Porto Alegre, ou de Brasília para o Rio Grande do Sul, como que o governo Lula tem enxergado as ações e o próprio personagem político do governador Eduardo Leite? Sabe que bem no início dessa tragédia no Rio Grande do Sul, a retórica, as falas de Eduardo Leite cobrando muito energicamente a ajuda do governo federal e as próprias primeiras ações dele foram mal vistas no Palácio do Planalto. Claro que a ordem era se mobilizar, ajudar, ir até o Rio Grande do Sul assim que possível, isso foi feito, mas criou-se um sentimento ali de animosidade com Eduardo Leite. À medida que houve a primeira visita, passaram-se os dias e houve os primeiros contatos ali de Eduardo Leite com o próprio Lula, foi ganhando força ali uma ala que estava mais fora do Palácio do Planalto, que estava tentando colocar água na fervura, tentar prevenir qualquer conflito, qualquer animosidade maior entre os dois. E o que foi decisivo foram as próprias conversas entre Eduardo Leite e Lula. Os dois se entenderam minimamente. Agora, existe ainda uma coisa maior ali, um fantasma pesando sobre essa relação, que é a seguinte, né? Para o PT, e Lula não escondeu isso em algumas ocasiões, a polarização radicalizada não deixa de ser vantajosa. E Leite é visto como um remanescente ainda de uma centro-direita moderada, que consegue conversar, consegue fazer alianças, um sujeito que apresenta ali uma plataforma que, ao mesmo tempo, é mais ortodoxa, mais liberal na economia, mas sem enveredar por aquele caminho de costumes do bolsonarismo. E isso é tudo o que o PT hoje não gostaria de enfrentar. O PT se acostumou, é verdade, com essa polarização com o PSDB, mas a polarização radicou com o bolsonarismo e é um outro tipo de enfrentamento. E é um enfrentamento talvez desfavorável para quem não está no poder. Agora, para quem tem a máquina, que é hoje o caso do PT de Lula, aí você tem uma situação mais favorável. E combater um adversário que não é um adversário radicalizado pelo espectro oposto ao seu, é mais complicado. Portanto, qualquer tentativa de eliminar o futuro político de Eduardo Leite convém, obviamente, ao seu adversário maior, que é o PT. Eli, você sente que o Eduardo Leite sabe, ele tem essa percepção, essa dimensão
de que o futuro político dele está atrelado ao sucesso dessa reconstrução e dessa liderança dele no Estado nessa reconstrução? A gente não pode esquecer que ele renunciou em 2022 para concorrer a presidente, né? Mesmo tendo dito para a população gaúcha que era contra a reeleição. E ao não ser bem-sucedido nesta jornada, ele volta para o Rio Grande do Sul e concorre, sim, à reeleição. E vai, digamos, utilizar de uma forma muito positiva o fato dele ter sido o primeiro governador reeleito da história do Rio Grande do Sul, mesmo tendo no primeiro turno quase que dificuldade para ir para o segundo turno. Ao passo que depois disso, ele enfrenta vários problemas, e quando começa a enchente, ele estava com um grande problema dentro de casa, porque nós estávamos discutindo aqui no Estado a questão do aumento do ICMS, e ele teve um enfrentamento muito forte, estava tendo com as forças produtivas. Quando começa maio, ali no dia 1º, vai entrar em vigor um decreto que taxava a cesta básica, ele vai retirar isso ao longo dos dias depois, quando já instaurada a tragédia. Então, ele tem trabalhado ao longo do tempo para construir as condições de buscar o seu espaço no cenário nacional. Só que essa tragédia, ela naturalmente coloca qualquer um no palanque, por isso que eu entrei com a jornada do herói, e coloca em destaque, porque se a gente pensar, quem conseguir se sair bem nesta reconstrução, seja Paulo Pimenta ou seja Eduardo Leite, vai ganhar créditos. O que está em disputa é quem será o líder. Naturalmente, Eduardo Leite seria o líder por ser o nosso governador. Agora, essa leitura será feita pela população no final deste processo. Bom, Elis, eu queria fazer uma última pergunta para você, vou te pedir para ser breve, né, porque a gente tem um horário aqui para cumprir. O Rio Grande do Sul deu ao país 6 presidentes da República, né? Getúlio Vargas, João Goulart, Hermes da Fonseca, 3 ditadores, né? Médici, Costa e Silva e Geisel. Sem falar dos grandes nomes aí da política, né? Paulo Brossard, Nelson Jobim, Leonel Brizola, né? Já há algum tempo não vemos grandes players gaúchos. O que houve? Bem, o que houve é uma boa pergunta, mas na verdade, as forças políticas gaúchas ficaram muito centradas em si mesmos. Se a gente for olhar, os grandes nomes do Estado, eles tinham certos limites, e principalmente o grande fator que está por trás dessa discussão é o déficit financeiro do Estado. Se a gente olhar os últimos 20 anos, os governadores, que seriam as figuras mais naturais para fazerem essa disputa, correram atrás da máquina para tentar pagar as contas e não foram bem-sucedidos neste processo. O endividamento foi aumentando e a população mandando os governadores para casa. Então, quando Eduardo Leite se reelege, ele cria, digamos, essa ambiência, por isso a disputa de aumento de ICMS para manter as contas em dia, porque seria o elemento sine qua non, a forma dele fazer a coisa certa para se manter no jogo.